Olá, neste vídeo veremos como utilizar a ferramenta que auxilia para definir os pontos de medição na ambientação. A ferramenta de medição auxilia para situações em que você precisa das medidas exatas para fazer a colocação de elementos de ambientação, como gessos, degraus, instalações e etc. Primeiramente, iniciarei fazendo a colocação das paredes. É importante que a parede comece sempre sobre o ponto de origem. Ou seja, posicione o ponto azul da parede sobre o encontro das linhas vermelhas. Após finalizada a colocação de todas as paredes, você pode começar a demarcar os pontos de medição. Para ter acesso, clique sobre este botão na barra de ferramentas. Para iniciar a colocação, clique sobre o ponto de encontro entre as paredes. Existem duas formas de fazer a definição. A primeira forma é simplesmente clicar e arrastar até obter a medida. Após definida, clique e a medida será criada. E se você quiser fazer essa medição, porém para você chegar no número exato, é muito difícil. Neste caso, existe a segunda forma para fazer essa definição. Desta maneira, você terá medidas mais exatas e com mais rapidez. Da mesma forma, clique sobre o encontro das paredes e deixe a medição zerada. Neste momento, pressione barra de espaço e perceba que aparecerá uma pequena janela. Nesta janela, você define as coordenadas do início do ponto de medição, onde a primeira medida corresponde ao eixo X, a segunda ao eixo Y e a terceira ao eixo Z. Basicamente, você fará alteração no eixo X ou Y. Então, por exemplo, se você for fazer a colocação de um teto de gesso e precisa que este gesso fique afastado da parede em 100 mm em todos os lados, 100 mm aqui, 100 mm aqui. Você precisa medir este afastamento. Primeiramente, alteraremos a medida no eixo Y. É muito importante que após clicar OK, você não mova o mouse e clique sobre a área de trabalho, pois assim a medida ficará exata e em linha reta, não correndo o risco que a linha se movimente. Após, você pode arrastar, posicionando onde desejar. E da mesma forma, faremos a colocação da outra medição. Inicie no ponto de encontro entre as paredes e clique sobre barra de espaço. Agora, a colocação será feita no eixo X. Temos o afastamento nos dois lados de 100 mm. E assim faremos nos outros lados. Neste caso, temos o valor de 3.000 mm. Este valor simboliza o valor total do eixo. Se a medida desejada é 100 mm do afastamento, o ponto deverá iniciar em 2.900. Aqui teremos os pontos de definição com 100 mm conforme desejado. E vá acrescentando quantos pontos de medição for necessário. Perceba que você pode fazer a colocação do teto de gesso e ter a medida exata de 100 mm de afastamento. Agora veremos outro exemplo. Temos um ambiente um pouco mais complexo, onde preciso fazer a colocação com as medidas exatas de um teto de gesso e ainda degraus centralizados nesta parede. Faremos os pontos de medição, primeiramente para a colocação dos degraus
E após, colocaremos o teto de gesso nesta parte onde temos uma coluna. Os degraus ficarão no centro da parede. Você poderia simplesmente colocá-los no ambiente e fazer uma medição aproximada. Mas para fazer esta colocação com as medidas exatas, é interessante que antes você defina esses pontos de medição para saber onde exatamente iniciará o degrau, onde você iniciará a fazer a inserção. Assim, ficará correto com as medidas da sua planta baixa. Com a ferramenta, inicio clicando sobre a parede do lado esquerdo. Importante, como vimos anteriormente, o valor indicado deverá ser sempre 0. Posicione de uma maneira que o ponto inicial não esteja deslocado. Pressionando barra de espaço, poderá ser feita a definição da posição através das coordenadas. Neste caso, em X, terei 2.500. Clico. Meus pontos de medição foram criados. Agora vou fazer a medição para o posicionamento do degrau, que é de 1000 milímetros. A partir deste ponto, iniciará o meu degrau. Novamente com a ferramenta, clico, pressiono barra de espaço e na posição em X vou aumentar 1000 milímetros. 3.500 milímetros. Clico e posso arrastar a minha medida. E se desejar, pode-se fazer a medição do degrau até o fim da parede. Não há necessidade de digitar a medida, porque você pode simplesmente clicar e arrastar até o fim da parede. Ou também pressionar barra de espaço e definir a medida. Agora, faremos a colocação para a profundidade dos degraus. Então, vou clicar sobre a parede no canto superior e a posição da coordenada será alterada em Y. Então, em Y, nós teremos 400 milímetros, por exemplo. Temos 400 em Y e vou adicionar mais uma medida de 400 para o outro degrau. Assim sendo, 400 mais 400, teremos 800 como resultado em Y. Você pode traçar os seus degraus e obter exatidão de 100% na medida. Observe. Inserimos o primeiro degrau, alteramos a altura e fazemos a inserção do segundo degrau. Perceba que temos um degrau centralizado e com as medidas corretas. Agora veremos para a colocação de um teto de gesso em um ambiente um pouco mais complexo, como este, onde temos uma coluna e queremos que o gesso faça o contorno nessa coluna. Então, é da mesma forma. Comece inserindo os pontos. Vou definir a distância da parede até o afastamento, por exemplo, 100 milímetros. Então, em X, vou aumentar 100. Quero 100 milímetros de afastamento da parede deste lado até o gesso. Neste caso, eu vou diminuir. Então, eu tenho 5.500 e eu quero que essa posição diminua em 100. Então, 5.400. E assim, vou incluindo todos os pontos.
Finalizado, posso fazer facilmente a inserção do meu teto de gesso com afastamento de 100 mm da parede. Então, eu terei medidas exatas para a colocação desse gesso. Perceba que para fazer as medidas, você terá que ir alterando as coordenadas. Para excluir as medições, clique sobre o número e delete no teclado.